Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Meio que dando continuidade ao vídeo passado, que a gente estava falando de vários assuntos, mas também eu falei de exegese, né? Então a gente vai dar prosseguimento nesse assunto, tentar com os irmãos, de uma forma simplificada, que fique claro, né? Óbvio, fazer uma pequena exegese com os irmãos. E o texto que eu peguei para poder a gente fazer essa exegese é um texto que muitas vezes eu ouvi, até mesmo na igreja onde eu congrego, de uma forma equivocada, a pessoa afirmar uma coisa que o texto não está dizendo, né? Então vamos colocar ela à baila. Espero que os irmãos possam interagir, comentar também, se possível, dar o like, né? Mas que fica a critério dos irmãos. E o texto que eu escolhi foi o de João 10, né? Dando ênfase no capítulo 10 do Evangelho de João, mas enfatizando mesmo o verso 10 também. Então seria João 10:10. Mas como tem que ser qualquer interpretação que se possa fazer, mesmo que seja, como é que eu posso dizer, a mais pequena possível, que seria de um versículo, o ideal seria ler o versículo anterior e o versículo em si do assunto e o posterior, né? Que a gente vê a gente diz que é o contexto amplo, né? Que é o no todo, o remoto, que é o passado, e o futuro, né? Que há de vir ainda, que está por vir, para esclarecimento do assunto em si. E nós sabemos que Jesus Cristo, ele debatia muito com os escribas e fariseus da época lá, os doutores da lei, né? E não é diferente, porque se nós analisarmos a situação dos nossos dias hoje, nós vemos que a história, ela ao longo dos tempos, ela veio delegando autoridade e aos líderes que sucediam os outros líderes, né? Então, pastores hoje era para se ser o mesmo escriba da época, os doutores da lei, né? Ou seja, que pudesse passar o conhecimento à frente, principalmente para o rebanho, para as ovelhas. Então, e o capítulo 9, que é o anterior ao 10, que é do nosso assunto, a epígrafe fala assim na palavra de Deus que eu estou usando é a Revista Corrigida, que eu creio que é um dos textos melhores para se estudar, né? E é evidente que eu já procurei saber se realmente é o melhor, né? É o que se aproxima mais, porque ele é como é que eu posso dizer? Ele não é o dinâmico, né? Ele é é o clássico, ele é o texto que vem diretamente de João Ferreira de Almeida, né? A revista corrigida. Mas esse aí é um assunto que a gente vai discutir depois também sobre as versões bíblicas, né? Que é interessante, né, irmãos? Esse canal, como eu disse, logo que eu fiz o vídeo de apresentação, que ele é para a gente discutir mesmo.
todos os assuntos, se possível. O que vier, a gente tenta, da maneira melhor possível, esclarecer os pontos que nos compete, né? Então, o 9, a epígrafe, diz assim: a cura do cego de nascença. Os irmãos devem recordar, né? Ao passo que Jesus curou o cego de nascença, e os discípulos tinham perguntado quem tinha pecado, se era os pais ou ele, né? E depois de tudo isso, ele é apresentado no Sinédrio, lá para ser interrogado pelos fariseus, por aqueles doutores lá das leis lá da época. E a gente sabe mais ou menos o que aconteceu. Mas eu vou deixar aqui, ó, alguns versos do final desse capítulo 9, que, como eu disse, pegando um pouquinho do anterior, do assunto em si e do posterior, né? A gente vai pegar alguns versos do anterior e, e do posterior. Quer ver o posterior, irmãos? Posterior. A epígrafe é a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, né? Mas esse assunto ele se fecha do ladrão, ele se fecha no verso 20 e no 21 ele fecha. E no 22 ele abre outro assunto, que é a festa da dedicação, né? Toda a história, ela vem de uma tradição, de umas regras que já eram impostas ao povo judeu, da parte dos escribas, que veio na herança de Moisés ainda, né? Que os escribas e fariseus, eles acreditavam estar sentados na cadeira de Moisés, né? Eles eram sucessores de Moisés em termos de passar para frente, né? Moisés, Josué, né? E veio dali. Eles acreditavam assim, né? Tanto é que eles não receberam o próprio Jesus Cristo quando veio, porque eles achavam ser mais do que o próprio, né, que dizia ser o Filho de Deus. Mesmo que com coerência debatia com eles, mostrava os porquês e mesmo assim eles não quiseram entender. Então, deixa eu deixar aqui alguns versos do 9 que diz assim, no final do capítulo: e ele respondeu e disse: quem é? Não, vou pegar um pouco o antes para poder ficar melhor, né? Que é pegando na palavra dos escribas, disse assim: responderam eles, disseram-lhes: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E expulsaram-no. Jesus ouviu que o tinha expulsado e, encontrando-o, disse-lhes: crê tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu creia nele, para que nele creia? Jesus lhe disse: tu já o tens visto, e é aquele que fala contigo. E ele disse: creio, Senhor. E o adorou. E disse-lhe Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe: também nós somos cegos? E disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados,
Mas como agora dizei, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Bem que interessante, irmãos. O peso das palavras do próprio Cristo acerca daqueles que ensinam, daqueles que têm que ter um discernimento, enxergar um pouco além daquelas pessoas que são indoutos, que estão chegando agora, os neófitos, né, que é os novos nascidos, os novos acrescentados ao rebanho, os novos agregados ao rebanho. Se você for aplicar, como eu disse, essas pessoas deveriam ser os pastores de hoje, os obreiros, não é? Os doutores da lei, os que têm mais intimidade com a palavra, manusear as escrituras e instruir os novos, os recém-chegados, né? E diz assim, ó, o capítulo 10. Na verdade, vos digo que aquele que não entrar pelo curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Irmãos, como eu disse, na igreja, muitas vezes eu ouvi, não só na igreja, já ouvi também nas redes sociais, pessoas afirmando que o ladrão do capítulo 10 é o próprio inimigo, Satanás, né? Porque no 10 diz assim, ó: o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pronto, a pessoa já assimila uma coisa com a outra. Fala, opa, matar, destruir, arrombar, são coisas más. E Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo, é dito em outra parte na Bíblia. Então, ligando uma coisa com a outra, só pode ser o inimigo, né? Deve estar falando do diabo, então é o diabo. E com isso a pessoa já fecha a mente e fica com aquilo no coração. É o diabo, é o diabo. Então, você já pega um pressuposto, uma afirmativa do suposto mensageiro e fica com aquilo no coração. Todas as vezes que ouvir a palavra ladrão, pronto. Diabo. É o diabo, é o diabo. Continuando. No 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Opa, tá vendo? A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque quem conhece, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Bom seria se fosse assim realmente. Se fosse ovelha de verdade e soubesse quem é o pastor, não teria dúvida. Não teria dúvida. Mas quando não se conhece o pastor, corre em risco. Porque qualquer um que chamar sai atrás, sai seguindo. Entendeu como é que é o X da questão? Né? Continuando. Verso 6. Jesus disse-lhes esta parábolas
Mas eles não entenderam, porque ele dizia, o que era que ele dizia. Tornou, pois, o Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Olha, irmãos, olha aí, ó, como é que é esclarecedor a situação, onde não há sombra de dúvidas. Jesus Cristo, ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Não é ou qualquer outra situação, qualquer outro alguém. Os irmãos vão entender até o final deste capítulo, dessa parábola, porque é interessantíssimo, irmãos, que a pessoa possa sair da ignorância. Eu espero que este vídeo alcance os meus irmãos que congregam comigo, sabia? É óbvio que seria muito bom que alcançasse muitas outras pessoas também, mas que possa as pessoas ter um esclarecimento e meditar nessas coisas, porque a mente cauterizada, irmão, cega os olhos. Os irmãos lembram o finalzinho do capítulo 9 que eu li a respeito da pessoa afirmar: até nós somos cegos? Bom, quem é cego não tem pecado, não conhece. Mas é quando a pessoa acha ruim de ser taxado de desentendido e arroga para si o entendimento, então quer dizer que ela vê. E se ela vê e incorre no erro, ela é culpada do erro, não é? Faz as coisas consciente. Grande Deus, aleluia. Então, continuando, ó, em verdade vos digo, e aí, ó, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Veja que está no plural. Viu que está no plural? São os que vieram. Plural. Não o que veio. Os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Ainda a gente não entrou na exegese. Esse aqui é só a leitura do texto, tá? Mas as ovelhas não os ouviram. Misericórdia, eu vou falar bem a verdade. Tudo bem, os que vieram antes de Jesus podem não ter ouvido, mas os que vieram depois tem um monte seguindo. Um monte. Grande Deus. Aí diz assim: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á. E entrará e sairá e achará pastagem. Aí depois traz de novo, que vai vir aqui agora no verso 10, que é o X da questão, o meio de discussão, né? O ponto nevrálgico. Diz assim: o ladrão não vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Irmãos, por que que Deus enviou o seu filho para buscar o ser humano? Porque aqueles que foram incumbidos de trazer o povo da escuridão para a luz,
é os que estavam fazendo eles se perderem em trevas. Eles estavam fazendo isso com o povo. Também que a Bíblia é mais que verdadeira. Ela fala: maldito o homem que confia no homem, né? Deus de poder e glória. E depois ele continua: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Talvez aqui possa até fazer, de certa forma, um sentido figurado de uma força maior e ruim, que seria esse lobo, né? Aí continuando. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, a mim também conheço. A mim também conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me dá, perdão, irmãos, ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho o poder para dar e o poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai, e tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio, e está fora de si. Por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Porventura um endemoniado abre os olhos dos cegos? Tem aquela parte que ele fala que o reino não pode se dividir por si. Uma casa não pode ficar dividida entre si, porque não subsiste, né? Olha, irmãos, é tremendo se você parar para analisar essa passagem, essa parábola, por conta, por conta destas afirmações do próprio Cristo. Não dá para a pessoa se perder na opinião. É como eu disse, vem ouvindo de longa data uma exegegue, como diz por aí, mal feita, que rebenta com qualquer pessoa. E essas anedotas, essas quimeras contadas ao longo do tempo, passa a se tornar como tradição e a pessoa nem se preocupa em saber o que está sendo dito, simplesmente repete. E vai falando, e vai falando. Aí quando você vai falar a verdade, a pessoa às vezes toma até por afronta da sua parte que você está querendo iludir e desmerecer o pregador. Porque, nossa, o pregador, o pastor, o fulano, quanto tempo de crente. Mas não é por aí, né, irmãos? Como eu disse a outra vez, exegese não é impor algo ao texto, mas extrair algo do texto, né? E ladrão no grego quer dizer kleptes, de kleptos, né?
de roubadores, né? De bandidos, né? E o, o salteador, no caso, que nem fala ali de o ladrão, glória a Deus. O que sobe por outra parte é o ladrão e salteador. Ladrão é uma coisa, né? O ladrão rouba sem ter contato diretamente com a pessoa, que é o furto, né? Agora, o salteador é uma espécie de ladrão, um meliante, que além de roubar, ainda maltrata as pessoas. Aqueles que agridem mesmo, que gostam disso, né? E se formos aplicar isso na história do nosso povo, da igreja, pode não ser um maltrato físico, uma afronta física, mas o estrago que causa na mente da pessoa é tão dolorido quanto, né? Porque eles roubam mesmo, esfolam as ovelhas. Mercenário, bandido, essas pessoas que só querem sugar o sangue das ovelhas, comer a sua carne e se aquecer com a sua lã. Amarram a pessoa em campanhas intermináveis e aplicam extorsões, arrancando dinheiro, 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 dinheiro. Tem ministérios por aí que todo mundo já está acostumado a ouvir falar e já nem causa tanto espanto, porque sabemos que lá é um antro de exploração mesmo. Campanhas com vassouras, canetas, travesseiros, óleos, lençóis, fronhas, meu irmão, vassouras, lâmpadas. Oh, meu irmão, para com isso. Caneta, irmão. Vuvuzela. Vuvuzela. Lembra da vuvuzela da Copa do Mundo? Aquela corneta enorme, ensurdecedora? Até aquilo. E as pessoas caem, irmãos. Caem. As ovelhas não conhecem a voz do pastor, por isso vão atrás de qualquer um que se diz ser pastor. Quando aparece o lobo que se manifesta realmente por se dar tanto lugar ao inimigo de verdade, aí eles fogem. Fogem, porque são mercenários. Largam as ovelhas, não é? Não é verdade o que eu estou dizendo? Deus poderoso, irmãos. Não tem como, não tem como a pessoa atribuir qualquer coisa, um maltrato. É porque é bandido e, e anda armado e pode assassinar uma pessoa. Ah, então é o diabo. Ah, bebeu e bateu o carro. Ah, é o diabo. Furou o pneu do carro. Foi o diabo. Ô, irmãos, dão legalidades e delegam poderes que ele nem tá no assunto. Pessoa crente, de verdade, ele tem que estar debaixo da potente mão do Altíssimo, porque o maligno não toca. O maligno não toca. Essa exegese aqui
Olha, a palavra diabo, ela se encontra também no dicionário de Strong, do grego, que é a língua original do Novo Testamento, que quer dizer diabolos, né? E diabolos é um difamador. Não se aplica diretamente ao inimigo, que é Satanás, porque o comportamento dele é ruim, então o nome dele é diabo. Não. Diabo é todo aquele que pratica esse tipo de coisa, difama, que conta mentira. Esse aqui é um nome dado ao inimigo porque ele é caluniador, porque ele está no lado escuro da situação. Ele não anda em luz, ele habita em trevas. Então, o pejorativo, tudo que é ruim, já está com ele porque ele escolheu andar em trevas. Não é? Para ele não tem luz mais. Para o homem, sim. Para o homem tem o porém. Para ele, não. Porque ele tem o conhecimento e é imortal. O homem, além de não ter o conhecimento, ele é. Como é que eu posso dizer? Não além de ser mortal, ele é muito frágil, falho, né? Não dá para. Não dá para atribuir esse tipo de coisa ao homem. Deus poderoso. Não tem como. Tá escrito lá que não é, que é um bandido comum. Não tem aquela outra passagem que o próprio Cristo fala: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, reforçaria, vigiaria sua casa para que não fosse roubada. Ele reforçaria as trancas, né? Ele não diz ali, porque é o ladrão, então você vai lá buscar uma exegese, interpretação. Ah, então, já que é ladrão lá, em João 10:10, então é o inimigo aqui, também teria que ser o inimigo. Não é. É cleptes. Cleptes. Lembra da palavra cleptomania? É de cleptes, roubar, de ladrão. Furto. É isso. Simplesmente isso. Não se aplica a um inimigo em João 10:10. Muitas pessoas atribuem por falta de interesse. Salteador, como eu disse, salteador é lestes. Lestes. Diferente de cleptes. Porque ele aplica violência. O ladrão em si arromba e leva, né? Agora, o salteador é malvado. Entende como é que é o negócio? O vídeo já está ficando longo, né, irmãos? Então, acho que por hoje é isso. Vamos encerrar então já. E eu agradeço de novo, mais uma vez, a interação dos irmãos. Agradeço os inscritos. Peço que os irmãos participem, comentem. Fiquem à vontade, irmãos, se expressem. Como eu disse da outra vez, estou começando. Com o tempo a gente vai melhorando, vai aprendendo cada vez mais, vai se tornando um pouquinho melhor na dialética, na interação, nas colocações das palavras, né? E eu conto com a participação de vocês. Amém? Deus abençoe os irmãos. Até a próxima.